Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a penhora. A penhora é a vinculação de um determinado bem do patrimônio do devedor a uma execução. Perceba que antes da penhora, o devedor ele respondia com todos os bens do seu patrimônio, mas feita a penhora, a responsabilização dele passa a ser individualizada, passa a recair sobre um determinado bem específico do patrimônio do executado. A penhora ela tem diversos efeitos, e um dos efeitos dela é que ela produz, que ela gera o chamado direito de preferência. Esse direito de preferência está previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil e consiste na regra no sentido de que quem primeiro penhorou um bem terá o direito de receber em primeiro lugar. Cumpre esclarecer que, caso incidam várias penhoras sobre o mesmo bem, receberá em primeiro lugar aquele que obteve a primeira penhora. Nós falamos assim, penhora de primeiro grau, penhora de segundo grau, penhora de terceiro grau, se incidirem várias penhoras sobre o mesmo bem. Um outro ponto importante que nós temos que tratar é sobre a exordial da execução. A exordial da execução ela tem requisitos genéricos e requisitos específicos. Os requisitos genéricos da exordial, ou seja, da petição inicial da execução, são aqueles requisitos de qualquer petição inicial e estão previstos nos artigos 282 do Código de Processo Civil, no artigo 319 do Código de Processo Civil e no artigo 178. É importante esclarecer que os requisitos relativos à produção de provas e também o requisito relativo à designação, requerimento, a opção pela audiência de conciliação e de mediação não são aplicáveis à petição inicial da execução porque são incompatíveis com o procedimento, com os procedimentos executivos. Agora, há requisitos específicos também lá nos artigos 798 e 799 do Código, valendo a menção de que é um requisito importantíssimo juntar a memória de atualização da dívida. O exequente tem que indicar bens para serem penhorados na petição inicial da execução por quantia certa? Bom, se ele tiver conhecimento desses bens, ele poderá indicá-los. Mas caso ele não tenha conhecimento desses bens, não há necessidade de indicação, não sendo a petição inicial inepta por tal motivo. E se faltar algum desses requisitos na petição inicial, como deve proceder o juiz? O juiz deve determinar a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, conforme previsto no artigo 801 do Código de Processo Civil, e, caso o exequente faça a emenda, o juiz determinará a citação do executado. Se o exequente não emendar a petição inicial, o juiz vai indeferir a petição inicial por meio de sentença e contra essa decisão poderá ser interposto o recurso de apelação, que nesse caso tem efeito regressivo, ou seja, permite que o magistrado se retrate, volte atrás quanto ao indeferimento da petição inicial. Há uma previsão importante no artigo 828 do Código de Processo Civil que diz respeito à certidão do ajuizamento da execução. Quando você ajuiza uma execução por quantia certa, você pode pedir uma certidão em cartório do ajuizamento dessa execução. Essa certidão tem sido conhecida como certidão premonitória e ela serve para ser averbada perante os órgãos que mantêm registro de bens das pessoas em geral, por exemplo, Detran, RGI. Uma vez averbada essa certidão, eventual alienação do bem, nesse caso, será reputada, será considerada em fraude de execução. Por fim, falo sobre as principais nulidades que podem ocorrer numa execução, que estão previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil. Por exemplo, se o título não é certo, líquido, exigível, essa execução será nula. Se o devedor não for regularmente citado, essa execução será nula. Essas nulidades que aí estão no artigo 803 do Código de Processo Civil são nulidades de ordem pública, que podem ser alegadas por meio de simples petição, que na prática se convencionou chamar de exceção ou objeção de pré-executividade, e o acolhimento delas poderá levar à extinção do processo de execução.